livro áspero, amargo, com muitas críticas sociais, escrito por Lima Barreto, no ano de sua morte e publicado póstumamente. Clara dos Anjos. Vamos falar sobre esse livro? Em suas obras, Lima Barreto colocava um pouco de sua vida cada vez mais decadente. Colocava um pouco do alcoolismo. Ele teve a clavícula quebrada, teve epilepsia, já foi ao hospício. O cara tinha uma vida cada vez mais decadente, até chegar a um ponto de que simplesmente não podia trabalhar porque estava ruim. Lima Barreto escreveu Clara dos Anjos em 1922, no ano da sua morte, mas só foi publicado em 1948. Ainda assim, Clara dos Anjos é considerada uma obra pré-modernista. Lima Barreto foi mais um autor corrompido pela sua inteligência incomparável. Negro, sofreu racismo, preconceito, não tinha uma grana boa, mas podia viver. Perdeu a mãe aos 6 anos e o pai não batia bem na cabeça. O tio que o colocou no colégio Dom Pedro II, onde ele concluiu seus estudos e até começou uma faculdade, mas não terminou. Dedicou-se ao jornal, criou uma revista e acabou se tornando um escritor. Tentou uma vaga na Academia Brasileira de Letras, mas não conseguiu. Agora, pensa aí, num anjo. Sim, pensa num anjo. Geralmente, quando você pensa no anjo, você não pensa em alguém, quer dizer, um anjo dos cabelos claros, todo bonitinho, de asinha, branco, bem branquelo, né? Aquela Europa, tá ligado? Que põe essas coisas. Então, Clara dos Anjos até tem uma ironia no nome, porque Clara era mulata e dos anjos, né? E o autor gostava muito de brincar com essas ironias, com essas coisas negativas e criticava, sem pensar, totalmente áspero, a sociedade naquele momento. Nossa protagonista se chama Clara, uma menina meio que sem personalidade, sabe? Eu acredito que os outros personagens até se destaquem um pouco mais que ela. Ela foi sempre super protegida e isso talvez tenha sido decorrente da perda. Ela já tinha perdido alguns irmãos e os pais dela então ficaram super protetores com ela. A mãe sedentária saía de casa de verdade só 2 vezes por ano, católica, sempre guardava Clara e preservava. O pai, Joaquim dos Anjos, um carteiro, gente boa, gostava de rodinhas de conversa, gostava dos amigos. Até que um dia Joaquim tava batendo papo com o padrinho de Clara, Marramaque, e um amigo dele, e tava pensando o que ia fazer pro aniversário de Clara. E esse amigo dele sugeriu que ele chamasse um famoso chamado Cassie Jones. Cassie Jones iria tocar modinhas na festa de Clara pra dar uma animada, sabe? Tipo, tocar violão, essas coisas. Os poucos amigos de Clara, inclusive Cassie, foram pra festa. Mas não muita gente reparou que Cassie tava de olho na Clara. Exatamente. Uma colega até comentou com ela: olha, esse cara aí, você toma cuidado, menina, porque ele não é gente boa, não. E ela não estava enganada. Cassie já teria passado pela polícia, já teria saído da prisão. E ele tinha deplorado 10 mulheres. Fora o fato de que ele gostava de paquerar mulheres casadas. Já engravidava muitas mulheres. Isso há mais de 10 anos. Sabe aquele carinha que sua amiga fica afim? Aí ela fica olhando assim, aí você olha pra cara dela tipo: amiga, acorda, esse garoto não é tua praia não. Ele é meio feinho, né? Era tipo Clara com Cassie. Só que Cassie, ele era um feinho, meio feio. Acontece que, diferente de muita gente, ele era de uma família com lucro um pouco maior que a média. Não confundir, não dizer que ele é rico, mas que, né, que eles moravam numa área... Enfim, eles moravam numa região onde tinha muita gente pobre e ele tinha um lucrinho um pouco acima da média com sua família, até porque seu bisavô foi cônsul da Inglaterra, num estado aqui no Brasil que agora eu esqueci. E isso é importante porque sua mãe, Salustiana, ela se achava por causa disso. E eles eram brancos. E Cassie era branco, sardento, tinha uns dentinhos meio, né, desconcertados. Aí ele pegava o cabelo assim, dividia, partia ao meio, se achava o galã. Mas aí
No meio do livro, você vê um pouco do ponto de vista dele. Quando ele sai ali daquela área de conforto onde ele é o galã do bairro, o galã da galera, ele vai para um mundo onde, na verdade, ele é o oposto. Quando ele vai para o centro da cidade, a história se passa aqui no Rio de Janeiro, né? Inclusive, é muito legal para quem identifica os lugares que vem a imagem à sua cabeça como era aquele lugar naquela época, antigamente. Apesar disso, ele continuava se achando o bambambam da parada. Só que, assim, ele era meio falso, desumano. E esse amigo que teria sugerido que Cassie fosse pra festa de Clara, né, tocar as modinhas, foi um amigo que Cassie tinha tirado da prisão junto com ele, né, numa época. Ele tinha arranjado brigas em bares, né, esse amigo deles, e então ele tinha meio que essa dívida com Cassie. Ele meio que tinha que admirar Cassie, né, não adiantava ele ignorar Cassie, não, desgostar de Cassie. Então, por isso, ele era meio fiel ao cara. Certo, a família de Clara, Eder Graça, sua mãe, Joaquim, seu pai, e Mahamak, seu padrinho, tinham percebido que Cassie estava meio que de olho na Clara. Então eles concluíram: não volta mais aqui. Quem disse que isso ia ser barreira para os dois? Cassie sempre dava uma desculpa para passar na casa de Clara, para passar assim na janela, Clara dá um oizinho, oi, dá uma piscadela. E aí ele deu um jeito de trocar cartas com Clara e suas cartas, nossa, deixavam encantadas e ela se rendia a Cassie. E ela já tinha sido avisada pelas pessoas. Clara não era uma garota de muitas amizades. A amizade de verdade que ela tinha era com a vizinha Dona Margarida, que estava lá já pelos seus 50 anos, uma mulher forte, de olhos claros, um pouco até diferente. Apesar de ter sido avisada pelas pessoas que Cassie Jones não era um cara bom para Clara, ela não deu ouvidos. Apesar dos defloramentos, daquilo tudo que ele teria feito, Cassie deu um jeito de convencer Clara de que ele não faria aquilo novamente. Clara foi se rendendo a Cassie, seus encontros discretos, cheios de desculpas, até que Clara teve seus dias de mulher com Cassie. E ela estava certa de que dessa vez seria diferente. Podia garantir que Cassie iria se casar com ela, mas a família dela não sabia disso, não sabia que ela teria relações com Cassie dessa forma. Mahamak consegue se dar conta da situação e se intromete entre Cassie e Clara. A família se reúne, conversa e Clara esperta e escuta. E vai lá, escreve tudo pra Cassie, ainda disfarçadamente. Aí ele lendo aquilo tudo, fica pé da vida, e aí arranja os capangas e vai lá matar Mahamak. O padrinho de Clara era semi-paralítico do lado esquerdo do corpo, né? Paralítico do lado esquerdo do corpo, então ele já era meio dificultado. E aí, num dia chuvoso, né? Ele tava dando uma saidinha lá, quando ele ia retornando pra casa, pá! Na hora, caiu no chão, coitado. E aí teve o enterro todo e, claro, Clara ficou triste. E Cassie sem nenhum remorso. Ele só fez o que ele queria porque o Mahamak estava atrapalhando o caminho dele. E ele fez isso. Ah, vocês acham que Clara perdoou? Sim, ela perdoou. Pois é, Cassie a convenceu de que ele teria feito aquilo por amor. Então, Clara ficou feliz, é claro. E aí, ela chegou a tocar no assunto de casamento com ele. Falou de casamento. Ele nem necessitava falar. Ele respondia várias desculpas do tipo, poxa, essa família tá incomodando. Eu preciso trabalhar, arranjar dinheiro pra sustentar nosso filho. Certo de que as desculpas dele iriam ser... Na verdade, estavam sendo convincentes, iriam ser verdade. Clara aguardou. Ela começou a sentir os sintomas da gravidez, certas náuseas e tal, mas ela escondia tudo da família, escondia tudo. Não esperava uma oportunidade de contar, né? Bom, situações se passaram e o tempo passou e Clara descobriu que Cassie Jones foi se afastando e não tinha nem jeito dela entrar muito em contato com ele. Se passaram meses, sem nada, até que um belo dia, Clara descobre que Cassie foi para São Paulo. Fugiu para não assumir o filho, como teria feito com várias mulheres. Nesse caso, ele não tinha fugido para outro estado. Mas, por exemplo, ele já estava com um filho de quase 10 anos que já estava seguindo um caminho até mesmo pior do que o dele, pegando detenções na escola. E as mulheres que correram atrás dele, mas ele não dava a mínima. Ele sempre dava um jeito de escapar da polícia. A mãe dele defendia cegamente o filho. E as irmãs
Bom, as irmãs não eram tão malvadas quanto a mãe, mas elas também ficavam nesse lado. Ele tinha duas irmãs. O pai, quando descobriu o primeiro crime do filho, olha, deu as costas pro filho. Ah, como ele se arrependeu, como o pai ficou chateado, a ponto de nunca mais querer ver a cara de Cassie Jones na vida. Cassie Jones foi pra São Paulo trabalhar, ele arranjou um jeito lá e a mãe dele, inclusive, criticou muito, porque ela se achava, né, a inglesa, tá ligado? A inglesa do sangue. Aí ela falava, você não vai arranjar um emprego desse, você não vai arranjar um emprego desse, você é inteligente, não acredito, você é meu filho. E acabou que ele fugiu pra São Paulo e, assim, porque ia dar M, né, se ele ficasse no Rio, já era. Nisso, quando Clara descobriu que ele teria fugido, ela resolveu primeiro abortar o neném. Porque como é que ela ia fazer? Como é que ela ia contar pra família o que ela ia fazer? Bom, mas antes ela ia falar com a professora, nossa, não, a pessoa mais confiável, né, fora da família, que era a Dona Margarida, diante daquele momento. Mas a intenção dela não era falar sobre abortar o neném. A intenção dela era pegar um dinheiro, toda a desculpa que estaria a comprar um presente de aniversário para sua mãe, que inclusive estava próximo. Dona Margarida ia acreditar no papo dela? Sim, quer dizer, não, mas ela acabou descobrindo que Clara queria abortar e ela falou assim, não, bora lá conversar com a sua mãe. No momento, o pai não estava em casa, ele foi para um enterro, né, de uma outra morte que teria acontecido no meio do livro. E então é contada a mãe de Clara e ela fica muito abalada, ela fica, claro, né, ela fica, meu Deus, Clara, por quê? Por quê? Já dissemos pra você não se meter com esse homem, Clara. E aí as três decidem ir pra casa de Dona Salustiana, mãe de Cassie. Chegando lá, encontraram a Dona Salustiana, beleza. Aí explicaram a situação toda pra ela e ela... Meu filho não vai casar com uma negra pobre como você. Ele tem sangue inglês, ele tem sangue de cônsul. Ele não vai casar. Pode ir embora. Aí, daqui a pouco, ela se sente ofendida, ela ofende Clara profundamente, ofende a família de Clara, ofende até Dona Margarida, coitada, que tá ali no meio, né? Aí, chegam as irmãs, pronto, né? O negócio ficou mais tenso. Aí as irmãs ficam meio assim, né? Tentam entender a situação, daqui a pouco desce o pai de Cassie, e aí, quando sabe alguma coisa sobre o filho, ele já fecha a cara, né? Aí ele pede perdão, nossa, ele fica todo esquisito com Clara, pede perdão, daqui a pouco começa a chorar, senta no sofá e as meninas ficam... Ai. Uma delas manda ela embora e fica por aí. Conclusão, Dona Salustiana, ela cagou pra Clara que chegou lá, né? E assim, Dona Salustiana, como eu disse, ela defendia cegamente o próprio filho. Yes, the queen, yes. Assim, meu avô, meu grandfather foi um cônsul inglês. E aí, filho de peixe, peixinho é. Neto de peixe, peixinho é. E meu filho, inclusive, né, como bisneto de peixe, peixinho é, meu filho também é. Meu filho é. Bom, depois disso, voltam pra casa. E a história termina assim, né? Uma parte, inclusive, que acredito que seja a mais marcante do livro, né? Num dado momento... Clara ergueu-se da cadeira em que se sentara e abraçou muito fortemente sua mãe, dizendo com um grande acento de desespero: Mamãe, mamãe, que é, minha filha? Nós não somos nada nessa vida. E é aí que a gente vê, finalmente, que a Clara abre seus olhinhos para o mundo e vê que realmente não valiam nada dessa vida porque eram negras, pobres, moravam em subúrbio. Caros leitores, espero que vocês sintam convidados a ler Clara dos Anjos, se vocês ainda não leram. Eu deixei de contar algumas coisas, até porque ia ficar meio confuso, ia prolongar muito tempo do vídeo, inclusive que seriam spoilers fortes. Tem um personagem muito interessante, inclusive, que se chama Flores, que ele é um poeta completamente ambulante, que a pessoa fala ele começa a contar as poesias dele, nossa, e tal. E o que o Lima Barreto passa para essa obra, em relação à vida dele, é o alcoolismo. Às vezes ele se põe na narrativa, até porque, assim, é terceira pessoa, onisciente, onipresente, e às vezes ele até chega a dar aqueles tropeços como se fosse realmente ele falando. E você percebe em alguns momentos, por exemplo, que tem personagens que bebem, e aí começa a falar do sentimento daqueles personagens, o que eles sentem para beber daquela forma. Então a gente vê que tem a presença de Lima Barreto ali da mesma forma que às vezes ele vai falar de Clara e parece que é ele falando.
né? Entende? Que é realmente ele. Ele se põe dentro. Essa é uma forma de você identificar a presença do próprio autor no livro. E também é muito interessante a admiração dele, né, por personagens que são poetas, cantam modinhas, construem modinhas, que são as músicas assim que pegam na época. E inclusive Cassie Jones é um personagem assim. Ele é um cara que se veste de acordo com a moda, mas ao mesmo tempo fisicamente aparenta ser uma pessoa fisicamente feia, né, assim, uma pessoa ruim. E também, assim, tem uma crítica das rodas da conversa, tem uma, né, crítica toda desse preconceito. Então, por isso, Clara dos Anjos é muito interessante, inclusive para identificar coisas sobre a época. Bom, caros leitores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é só, na verdade por hoje é só não, porque o vídeo já tá enorme, mas espero que vocês tenham gostado. E se vocês ainda não conhecem Clara dos Anjos, que sintam-se convidados a ler. Aqui o que eu fiz hoje foi uma visão até um pouco superficial, porque se for falar tudo vai ficar muito mais longo do que já tá. Mas espero que tenha ajudado quem veio aqui com alguma dúvida. E um beijo e tchau, tchau, caros leitores. Não se esqueçam de deixar seu like e seu comentário. My children. Oh, no, no, no. My children. Tá bom? Oh, the queen. Oh, thank you very much, the queen.